queridos irmãos, nós vos estamos abraçando mais uma vez, muito felizes de vê-los no espaço físico da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, que hoje está cedendo o seu espaço para que a 10ª União Regional Espírita conclua o seu projeto Família, Educação de Filhos, a 6ª parte, concluindo este ano, então, este projeto que foi realmente fator iluminador nas nossas vidas desde a sua primeira etapa, né? De maneiras que nos sintamos em casa, ficamos à vontade, para acrescentarmos, sem sombra de dúvida, valores que nos direcionem, que nos façam proporcionar escolhas mais favoráveis na nossa existência. Antes da nossa prece e passarmos a palavra para a representante do DIGIURI, nós queremos passar duas informações importantíssimas. A primeira realmente causa uma surpresa agradabilíssima. Os senhores sabem onde está hoje o senhor Divaldo Franco? Cadê os nossos médiums de percepção mais aguçada, né? Divaldo está no Marrocos, né? No norte da África, país de religiosidade muçulmana, né? Obviamente. Partiu da Espanha lá para a cidade de Marrakech, no Marrocos. E o que nós estamos trazendo de notícia, inclusive nós postamos hoje na nossa página do Facebook, porque achamos muito interessante. No dia 2 agora, passado, né? Segunda-feira, veio a lume o livro da benfeitora Joana de Ângeles, Transformação Renovadora. E o médium não é Divaldo Franco, para a nossa surpresa, né? É uma senhora de origem espanhola chamada Dolores Martínez Jodar, e o Divaldo faz o prefácio desse livro. De maneiras que vejam só como é que são as coisas, né? Quando a gente pensava que o médium era exclusivo da benfeitora, nem sempre é assim, né? É possível que aí tenhamos outros planos, que as coisas estão andando, né? Embora o nosso Divaldo disse que não é para matá-lo mais, porque ele vai matar muita gente antes de ir embora, mas a gente nota que as coisas estão se desenvolvendo muito bem, né? Então veio a lume, possivelmente logo nós vamos ter aqui, Transformação Renovadora. Eu desconhecia isso, hoje fiquei sabendo, né? Como o Jorge Melec me manda as informações, quase em tempo real, a gente ficou sabendo disso. Então, o livro chama-se Transformação Renovadora e a médium é Dolores Martínez Jodar, ou Jodar em espanhol, e é da benfeitora Joana de Ângeles, também versando sobre a psicologia profunda. A outra informação que nós queremos compartilhar é que a partir do dia 16, agora segunda-feira, na próxima segunda-feira, né, vai se iniciar então mais uma etapa, uma outra versão agora, inclusive nova, do plantão doutrinário. Plantão doutrinário são mini-seminários interativos que são coordenadas por duplas de expositores ou facilitadores, e os assuntos são de interesse geral à luz da doutrina espírita. Como ano que vem nós estamos comemorando os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, e o plantão doutrinário vai até dia 10 de fevereiro, nós já estamos nos antecipando, homenageando então essa data magna desta obra magistral. O plantão vai ter o título de O Celeste Roteiro, Eu Sou o Caminho e a Verdade e a Vida. E a primeira etapa do plantão, a abertura, está a cargo de Janaína Arruda e Jane Zanqueta. Elas vão tratar, as duas damas, a oração ponto invisível de energias sutis. Este ano, em sistema de rodízio, o plantão doutrinário vai se realizar na Sociedade Espírita Amor e Caridade, todas as segundas-feiras, a partir do dia 16, às 20 horas. O público participa sobremaneira, né? Então, nós vamos lá, vamos ver os dois facilitadores e depois vamos interagir. Há também um moderador. Se o público não perguntar, o moderador pergunta para o público, né? Então tem um provocador no meio para que a gente possa, naquela hora 40, hora 50, acrescentarmos mais valores ético-morais na nossa vida.
Sociedade Espírita Amor e Caridade, a partir do dia 16 de dezembro, segunda-feira, até o dia 10 de fevereiro. 9 etapas sobre assuntos diversos. Fundamentalmente, um é específico. Porque é que depois de 2000 anos das lições crísticas, nós ainda continuamos sendo egoístas. Isso vai ser trabalhado ao fundo nessas 9 etapas do plantão. Vamos fazer a nossa prece. Em seguida, nós vamos passar a palavra para a dirigente do DIGI, que vai fazer uma breve introdução e depois passar a palavra à nossa facilitadora. Mestre que ilumina nossas vidas, mais uma vez, propostos estamos de ampliar os nossos níveis de consciência para que as lições que nos serão compartilhadas, sem sombra de dúvida, sejam assimiladas por aqueles, principalmente, que temos responsabilidade de conduzirmos seres que nos chegam ainda imaturos, inseguros, e reconduzi-los realmente dentro das vossas lições profundas de amor e de compaixão, para que suplante os seus óbitos, vençam as suas dificuldades e que possamos, junto com os mesmos, retornar brevemente para o nosso lar maior em condições mais favoráveis. Esta é uma daquelas noites, sem sombra de dúvida, que vamos acrescentar algo e, por esta razão, estamos vos solicitando que as vossas bênçãos recaiam sobre nós e que sejamos todos inspirados, fundamentalmente a nossa facilitadora, para que essa mensagem guarde ressonância nos nossos corações. Mais uma vez, Senhor, abençoa a nossa proposição e sê conosco a partir deste instante. Que assim seja, Senhor. A nossa Débora Matos está representando o DIGIURI e ela vai então dirigir a introdução e logo em seguida passar a palavra para a nossa Sorimar Kieski. Bom, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos nessa noite tão especial que é mais uma exposição do projeto da 10ª URI deste ano, que são exposições focadas especialmente aos pais e educadores em geral. Hoje nós vamos encerrar esse ciclo que começou no início do ano com a nossa querida Sorimar, que daqui a pouco vai conduzi-los, e eu trouxe para a nossa reflexão inicial do livro O Mestre na Educação, de Vinícius. O tema chama-se O Problema do Destino. O problema do nosso destino não se reduz a evitar pseudo-castigos e obter imaginárias recompensas, neste ou noutros mundos. Semelhante conceituação é de cunho genuinamente egoísta. Ora, aquele problema que tão de perto nos afeta só pode ser solucionado mediante o cultivo do sentimento oposto, que é o amor. Para vivermos bem, precisamos ter uma certa compreensão da finalidade da vida. Essa finalidade é o amor. Os tropeços e percalços, as refregas e as lutas, a dor sobre seus multiformes aspectos, como também os prazeres e triunfos mais ou menos efêmeros que logramos alcançar, são ensinamentos e experiências, são processos educativos, geralmente mal interpretados, os quais têm por escopo conduzir-nos ao amor, portanto, à finalidade da vida. O porquê da vida é o amor, e o porquê do amor é Deus. A vida leva ao amor e o amor conduz a Deus. Essa trajetória chama-se evolução. Evolução é renovação. A parte individual que nela tomamos denomina-se educação, ou melhor, autoeducação. Uma vez descoberto este objeto, o destino vai se cumprindo, desde então conscientemente. E nós, longe de embaraçarmos o seu curso natural, como ora só ia acontecer, dar-lhe-emos todo o nosso apoio, a fim de que o mesmo se consuma na eternidade do tempo e na infinidade universal. Esclarecido assim o senso da vida, teremos desvendado o mistério do destino e encontrado a seu turno a desejada felicidade. E agora eu deixo vocês
nas ótimas mãos da nossa amiga Sorimar. Seja bem-vinda, Sorimar. A nossa tarefa aqui na noite de hoje é, a nosso ver assim, um presente. Hoje ainda conversando com a Luciana pela manhã, eu disse, hoje é o dia em que é o meu Natal. Hoje é o dia que eu dou o meu presente para Jesus, porque eu venho falar em nome dele. E é o dia que eu recebo o presente dele pela oportunidade de estar aqui. Então, eu me sinto muito plena, muito feliz em estar aqui com vocês essa noite. O nosso tema ficou sobre a família e a educação dos filhos e trabalhar a inclusão. E nós resolvemos falar então sobre a educação espírita e a inclusão. E partimos desse questionamento. Por que ainda alimentamos o preconceito? Eu gostaria de fazer uma homenagem nesse início de fala ao Ian, que é o nosso grande incentivador nessa noite, que nos estimulou a falar sobre esse tema, que tem nos incentivado a buscar nessa nossa sociedade atual o cumprimento não só das leis de Deus, que nós colocamos tão pouco em prática, mas as leis dos homens também, que no papel são muito bonitas, mas na prática são quase inexistentes. O Ian é nosso filho do coração, amado, irmão, companheiro de caminhada. Ele é uma criança especial e desde que ele chegou em nossas vidas, há 7 anos atrás, ele só tem feito nos melhorar, nos ensinar, nos acariciar. E eu gostaria, em homenagem a ele, ler uma frase desse livro, Filho Especial, Mãe Excepcional, onde uma mãe relata a vida dela com seu filho especial, portador de paralisia cerebral, por conta de um acidente que ela sofreu na gravidez. O livro conta a vida dele até os 27 anos e conta as passagens difíceis dessa mãe, dos momentos em que ele se torna agressivo. E eu gostaria que nós, quando ela diz o nome dele aqui na frase, que é Christian, eu gostaria que cada pai, cada mãe que está aqui, pensasse nos seus filhos. E quem ainda não tem filhos, gravasse no coração para quando tiver seus filhos, poder ter essa mesma sensação, esse mesmo desejo, esse mesmo objetivo que essa mãe excepcional tem por seu filho. Então vamos substituir o nome do Christian, que é dela, Maria Teresa, no nosso coração pelo nome dos nossos filhos. E ela diz assim: Cris é especial em todos os sentidos. É amoroso, inteligente, observador e sensitivo. Tem um abraço gigante, sorriso no olhar. Nossa ligação vai além das estrelas, porque o que nos une vai além do compromisso assumido de ajuda mútua. Tem sido o amor de 2 grandes amigos. Somos especiais um para o outro. Ele sempre soube o que eu desejava para ele, para o seu progresso. O mais importante não seria ler e escrever, ser normal, mas ser feliz. E para tanto, ele necessitaria se aceitar como era. Então, muitas vezes, nós queremos a felicidade no nosso filho, mas dentro dos nossos padrões, né? E nós não incentivamos os nossos filhos nas potencialidades deles, nas vocações deles, com a bagagem que eles trazem, que nesse momento a gente não sabe, não lembra, mas lá antes de vir a gente sabia,
né? E assumiu essa responsabilidade. Então, que nós possamos ter isso junto conosco. Se nós temos os nossos filhos, aceitamos diante de Deus esses filhos, nós queremos que eles sejam felizes. E vamos fazer de tudo para que isso aconteça. Então, hoje nós vamos falar sobre a educação espírita e inclusão. O que vem a ser exclusão social? Pode ser definida como ponto máximo atingível no decurso da marginalização, sendo este um processo no qual o indivíduo vai se afastando da sociedade através de rupturas consecutivas com a mesma. Pensa que sofrimento que essa criatura sente ao se perceber excluída. Inclusão. O que vem a ser inclusão? Ação ou resultado de incluir, de integrar um elemento ao todo. Envolve a atitude e as medidas que visam criar as condições desse acesso, em vários aspectos, como fator de justiça social e do próprio desenvolvimento da sociedade. O que vem a ser preconceito? Conceito formado com base em julgamento próprio, que exige tom depreciativo da diferença. Análise tendenciosa e discriminação provocativa. Os preconceitos são característicos dos indivíduos de mentalidade estreita, incapazes de uma análise serena e desapaixonada da realidade. Dizem os psicólogos, gente, eu não estou lendo as referências, senão não vai dar tempo, eu tenho uma dificuldade de síntese no assunto, então se eu for falar as referências eu não vou dar conta. Quem quiser depois no final, a gente passa todas as referências, tá bom? Essa aqui é da revista Reformador de 2007. Dizem os psicólogos que os preconceitos geralmente estão ligados a 3 causas que se interligam. A ignorância, que é a falta de conhecimento sobre determinado assunto, sempre acompanhada de teimosia, que é a sua escrava fiel. O medo de tudo que é diferente ou desconhecido e, finalmente, o orgulho. Então, ignorância, medo e orgulho são os móveis do preconceito. O preconceito dificulta a busca da verdade? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Não resta dúvida. Pois a descoberta da verdade é impedida muito mais pelo preconceito do que pela falsa aparência que as coisas apresentam e que podem induzir-nos ao erro. O preconceito é aquela erva daninha que obscurece o curso de nosso raciocínio e impede-nos de ter uma visão mais clara da realidade. Então, são os véus que a gente traz, né, com a nossa bagagem, os véus que a gente coloca sobre uma determinada situação para poder percebê-la, analisar. As consequências dos preconceitos são terríveis, levando à discriminação, à marginalização, à violência, a antagonismos que conduzem a débitos dolorosos. Então, aí a gente percebe que quando a gente acalenta em nosso coração, em nossa mente, um preconceito, a gente está fazendo uso já da nossa semeadura, né? Estamos semeando, né, ações, ideias, posturas, condutas. Então, vamos anotando isso na nossa agenda, porque a gente sabe que a semeadura é livre, mas a colheita vem e é obrigatória. Como romper com um preconceito? Podemos fazê-lo de 2 maneiras. De forma natural, quando nos defrontamos com as crenças conflitantes, né? E pelo próprio esforço, quando tomarmos consciência da necessidade dessa modificação interior. Então, de forma natural, quando nos defrontamos, né, aparece uma situação, a gente tem um certo conflito com aquilo, mas a gente vai começar a nos educar e mudar a nossa forma de ver, de entender, de perceber aquilo.
E pelo próprio esforço é quando nós temos já a consciência da necessidade da nossa modificação interior. Então era algo cultural que eu trazia, eu não aceito tal postura, tal escolha, tal... Né? Às vezes a pessoa escolhe nessa vida, às vezes já trouxe do passado, do seu planejamento reencarnatório, uma escolha, né? Como o Ian, ele já nasceu, né? Com a síndrome alcoólica fetal e a paralisia cerebral, que foi na hora do nascimento, isso ele já trouxe no planejamento dele, né? Não é de agora. Então, o importante pelo nosso esforço é a gente ter a consciência já de mudar diante do diferente, de começar a compreender as diferenças. E a doutrina espírita é inclusiva? O que vocês acham? É? A doutrina é? A doutrina? Os espíritas não. Então, vou dizer para vocês uma bomba aqui. A doutrina não é inclusiva, gente. Sabem por quê? Exatamente. A doutrina espírita só seria inclusiva se promovesse a exclusão. A doutrina espírita é o cristianismo redivivo. O Cristo excluiu alguém? Excluiu? Não. Então, a doutrina não exclui nada nem ninguém. Ela nos esclarece com relação à condição evolutiva de cada criatura. Então, nós temos as situações diferentes, né? As escolhas antes de reencarnar, as escolhas nessa encarnação, né? Escolhas de se fazer uso de substâncias ilícitas. Uma pessoa está infeliz, não se sente amada, talvez ela traga aquela angústia já do passado, uma questão emocional, ela chega aqui e ela faz essa opção. Nós vamos discriminar o nosso filho porque ele faz uso de substância ilícita? Ou a nossa tarefa é abraçar o nosso filho, esclarecer, tentar amparar e resgatar desse momento, né? As escolhas homoafetivas dos nossos filhos. Nós vamos excluir o nosso filho da nossa vida, da nossa presença, da nossa... A gente já sabia que a gente viria com essa tarefa. A gente assumiu, né? Então, a doutrina, ela não exclui ninguém. Por isso que ela não inclui, porque ela não exclui. A doutrina, ela nos esclarece com relação a todas as situações que nós, enquanto espíritos em evolução, vamos poder experienciar, né, no decorrer do nosso caminhar. Se tivermos de definir o que estamos fazendo na Terra, qual o objetivo primordial da existência humana, responderíamos que estamos aqui para aprender a exercitar aquela que é a lei maior do universo, o amor. Então, vocês vão me dizer, pensa que é fácil? Eu sei que não é fácil. Por isso eu trouxe exemplo da nossa família, porque eu sei que não é fácil. Muitas vezes eu converso com os colegas, as companheiras de trabalho, de atividade, na doutrina, no movimento, e algo que eu sempre disse, muitas vezes nós não colocamos em prática a doutrina, nem as lições do Cristo, porque nós colocamos lá longe, e nós aqui, e eles lá. Então, a minha dinâmica é de pegar exemplos próximos, né? Que nós temos muitos, aqui dentro mesmo, hoje nós temos muitas referências, que nós podemos tomar para nós, como positivas. Muitos exemplos. Muitos me perguntaram, você não se importa de expor sua família? De forma alguma, porque aqui eu sei onde eu piso. Eu sei dizer para vocês, o amor é grande, mas a dificuldade também. Precisa de muito esforço, muita dedicação. Precisa se emprestar e não se querer de volta. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.
e ao próximo, nossos filhos, como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos resumem a lei e os profetas. Importante considerar que antes de amar esse nosso semelhante, é preciso aprender a respeitá-lo em seus direitos, em suas necessidades. A gente não vai amar o nosso filho porque ele vai ser um projetinho nosso para o futuro. Ele é um indivíduo. Ele é independente de nós. Muitas vezes não faz parte nem do nosso ciclo familiar. Não tem vínculo espiritual nenhum. E nós estamos recebendo aquele ser. E ele está nos recebendo. Porque é sempre dos 2 lados, né? Então nós temos que ter o respeito. Aqui nós começamos a entrar na confirmação do que a doutrina, de que a doutrina não ela não exclui ninguém, né? Então tá tudo lá no Livro dos Espíritos. Algumas questões nós vamos jogar aqui. E logo após as questões tem frases, mensagens do livro Leis Morais da Vida, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, do Espírito Joana de Ângeles, que vem esclarecer um pouquinho mais as questões. Então, a vida social está em a natureza? Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Não lhe deu inutilmente, né? Então, é necessário que a gente viva em sociedade. Para quê? Para a gente compreender o outro, para a gente ser compreendido, para a gente perdoar, para a gente ser perdoada, para a gente aprender a amar, né? Desenvolver aquela doçura, aquela paciência, aquela tolerância. Se a gente se isolar do mundo, ou se nós tivermos os nossos filhos, a nossa família com dificuldades, e a gente ficar só dentro de casa, a gente não vai estar seguindo ali a lei de sociedade, porque a gente está num certo isolamento, né? O cristianismo possui o extraordinário objetivo de criar uma sociedade equilibrada, na qual todos os seus membros sejam solidários entre si. A vivência cristã se caracteriza pelo clima de convivência social em regime de fraternidade, no qual todos se ajudam e se socorrem, dirimindo dificuldades e consertando problemas. O Ian, ele teve já muitas dificuldades e ele tem ainda. E é difícil a gente cuidar. Mas quando ele abre aquele sorriso, a gente esquece a dor, esquece a noite que não dormiu, esquece algumas agressões que até por conta de falta de controle, de coordenação motora, a gente leva um tapinha, um soquinho, uma mordidinha, né? E eu sempre digo, são as minhas tatuagens de amor, as marquinhas que ficam. Então, tudo depende de como a gente acalenta tudo isso que nos chega. Jesus, porém, deu-nos o exemplo, desceu das regiões felizes ao vale das aflições a fim de ajudar. Não convocou os privilegiados, antes convocou os infelizes, os rebeldes, os rejeitados, suportando suas mazelas e assim mesmo os amando. Então, Jesus na sua trajetória, ele já foi escolhendo aqueles que ele ia se utilizar para nos ensinar essa vida social, essa convivência fraterna, né? Perante Deus, são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol, luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, todos somos iguais, todos temos as mesmas condições, né? O sol brilha para todos. Esse ficou o ditadinho, né? Para nós sempre a gente diz, o sol brilha para todos. Então, por que não aproveitar essa luz, esse calor, essa beleza?
O que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Até quando eu vi essa formação aqui do slide, eu comentei com o Marcelo. Falei, olha, por que vir assim, numa condição dessa? Né? Será que não abusou da sua superioridade? Então, nós temos condições, através da doutrina, de estar avaliando por que nosso filho está nessa condição. Por que o nosso filho faz as escolhas que ele faz hoje? O que nós temos a ver com o que ele escolheu no passado? Com o que ele está passando hoje? A gente não veio solta, perdida, alegre aqui. Com certeza, alguma coisinha ali a gente teve a ver, né? E agora a gente volta, um tentando ajudar o outro, um tentando ensinar o outro, né? Para que a gente prossiga juntos. Então, o que se deve pensar dos que abusam da sua superioridade? Em proveito próprio, oprimir os fracos. Merecem anátema. Ai deles! Serão a seu turno oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Então, a partir do momento que nós acalentamos um pré-julgamento, né, bastante personalista, muitas vezes, sem fundamento algum, sobre a conduta, a postura de um nosso irmão de caminhada, vamos refletir um pouquinho, né, sobre essa resposta dos espíritos superiores. Pode ser que nós voltemos em outro momento e tenhamos que passar por tudo aquilo que nós estamos fazendo sofrer aquelas criaturas. Se nós já estamos na condição de compreender e até tentar esclarecer, por que é que nós ainda não estamos fazendo isso? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Jesus nos chama, Ele nos auxilia, mas precisa que a gente queira receber esse auxílio dele. Para não me prolongar aqui, eu sugiro a vocês procurarem uma palestra, uma exposição da Anete Guimarães. O fardo com Jesus é leve. Alguma coisa assim, depois eu confirmo. Ela explica cientificamente, ela comprova neurologicamente no nosso organismo que quando nós temos fé, nós caminhamos com Jesus, o fardo é mais leve. Procurem essa palestra no YouTube, vocês vão gostar. Convidando todos os homens a buscá-lo, o mestre oferece a recompensa do alívio para os aflitos e sobrecarregados. Mas para que ocorra esse alívio que ele oferece, é necessário colocar em prática os seus ensinos, verdadeiro resumo das leis de Deus, as quais dão sentido à nossa existência, bem como carregar o fardo leve das boas ações, que se caracterizam pelo exercício do amor e decorrem da vivência dessas mesmas leis, explicitadas e exemplificadas no Evangelho. Nós temos tudo à nossa mão. A doutrina nos deu todo o material que nós precisamos para sermos felizes já e agora, imediatamente. Basta a gente fazer essa escolha. Estudar, né? Interiorizar e, então, receber esse amparo. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Nós temos acompanhado muitas situações, né? Principalmente nas escolhas homoafetivas. Eu vou falar de criança, porque com a história do Ian, a gente teve contato com casais, né, homoafetivos buscando a adoção. E ficamos muito felizes de saber que aqui em Cascavel,
eu conheço um e outro que já fez o pedido da adoção. E o próprio juiz, o doutor Sérgio, ele comenta que o que é relevante nesse posicionamento, nessa permissão da adoção por casais, é o amor. É o amor. Então, voltamos lá na leitura inicial em que a Débora fez, e nessa nossa busca, né, do nosso progresso, que nós temos que nos deixar reger pelo amor. Nós temos que nos deixar. Aí nós vamos nos desvencilhando dessas exclusões que nós fazemos, desses preconceitos que nós acalentamos, né? Então, o primeiro princípio de justiça é esse: não façais aos outros o que não quererias que vos fizessem. Cada espírito é um ser com uma programação própria, fruto das suas realizações pessoais. Não se pode examiná-los e julgá-los em grupo. Aliás, ninguém pode, com acerto total, julgar o próximo. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem, imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Então, diante de uma situação em que a gente sinta o nosso coração apertado, vigilante, antipatizando com algo, vamos nos perguntar: e se eu fosse desse jeito? E se eu tivesse feito essa escolha? E se fosse o meu filho? Como eu agiria? Como nós estamos criando os nossos filhos? Nós estamos criando os nossos filhos com os conceitos deles, perguntando o que eles pensam sobre aquilo, ou nós já estamos tentando incutir o nosso próprio preconceito na análise daquela criança, daquele jovem, para que ele venha a julgar o outro conforme nós pensamos? Olha a nossa responsabilidade. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência, Deus lhe não podia haver dado. Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhes obrigações especiais? Essa é a avó do Ian, minha mãe. Certo? E a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. E em o vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Essa é a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. E qual o verdadeiro sentido, então, da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Tudo que nós queremos para nós, né? Então, vamos proporcionar para o nosso próximo também. E Joana nos traz: tu, que és amigo do Cristo, que tens dado à família sofrida da terra, aos desorientados do caminho em nome dele? Desarma-te interiormente e agirás melhor. Somente modificarás as tristes paisagens morais do orbe se exteriorizares pacificação e beleza, ternura e confiança, que deves manter gravadas nos recessos do espírito. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Essa aqui é um puxão de orelha para a gente. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Vejamos como nós estamos devagar, hein, gente? A gente não está se esforçando muito, né?
O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, aquilo que eu comentei do exemplo agora há pouco, né? A gente coloca um exemplo ótimo lá longe, Jesus, um Chico, né? Um Divaldo, que organiza a Mansão do Caminho. Mas quem sou eu para fazer uma obra dessa? Não preciso fazer uma obra dessa. Digamos que a minha Mansão do Caminho é o meu lar. Eu vou atender os meus filhos ali. E os que chegarem, sempre chega, como a Sueli falou, chegam os agregados mais cedo, mais tarde, né? Genro, nora, neto, sobrinho, vai chegando gente. O que nós estamos transmitindo para esses que estão chegando? Vamos nos esforçar para transmitir um pouco mais, não só transmitir mecanicamente a mensagem do Cristo, como se fosse uma obrigação. Ah, você vai ser cristão, tem que ser cristão, eu sou cristã. Então, Jesus falou isso. Mas será que a gente está exemplificando isso para os nossos filhos? Ou a gente está passando a teoria e a gente não está se esforçando para mostrar a prática? Joana, de novo, permitir-se a fé, um ato de coragem. Abandonar vícios e imperfeições, atitude estoica perante a vida. Superar impedimentos da própria leviandade, esforço hercúleo de elevação. Facultar-se consciência de dever, maioridade espiritual. O ato de crer implica, inevitavelmente, no dever de transformar-se, abdicando dos velhos hábitos para impor-se disposições impostergáveis na tarefa da edificação interior. Já tivemos aqui os nossos companheiros falando sobre a educação, a autoeducação, para que possamos educar os nossos filhos, né? O Mauro que fez essa, né? E outros companheiros aqui, a gente vem trazendo isso, né? Já desde o início do ano. Então, deixar os velhos hábitos. Nós temos uma condição hoje em que nós estamos recebendo muito. E a quem muito for dado, muito será pedido. Né? Então, o que nós estamos fazendo com o que está chegando? Será que a gente pega um livro novo, chegou, todo mundo corre na livraria, compra, chega em casa, põe na gaveta. Ah, eu tenho o último do Divaldo, eu tenho o último da Joana, mas leu? Leu quantas vezes? Uma só? Quem me conhece sabe dos meus livros são todos rabiscados. Eu uso, sabem a apostila de cursinho que o pessoal risca, escreve, anota, quando vai fazer vestibular, põe. Os meus livros são assim. Eles vêm para me ajudar, eles são meus amigos. Então eu vou ali, pego um lápis, grifo, faço estrelinha, escrevo, referência de outro lugar. Isso serve para aqui, serve para evangelização, serve para exposição, serve para o grupo de estudos. Cada um de nós tem uma necessidade. Vamos escutar o que esse livro está dizendo para nós, porque são os benfeitores que estão permitindo chegarem esses livros, essas mensagens até nós. Temos todas as obras básicas da codificação. Será que a gente está entendendo o que ela está dizendo para nós? Elas todas? Ou a gente só está lendo como se lê um jornal e daí bota lá no lixo o jornal, ou recicla, né? Que sou a favor da reciclagem também. Ou a gente recicla, aquela notícia passou e esqueceu. Vejamos o que nós temos feito. Necessitamos compreender que somos nós, então, os seres que ainda alimentamos o preconceito. Portanto, nós que necessitamos estudar, compreender e incluir a doutrina espírita, o cristianismo, na sua amplitude e em nosso íntimo. Então, alguns disseram aqui, né, que a doutrina era inclusiva e os espíritas excluíam, né? Na verdade, a doutrina, ela não exclui ninguém. Por isso que ela não precisa incluir. Nós é que precisamos incluir a doutrina em nosso íntimo. Nós precisamos estudar, interiorizar o cristianismo, e aí não vai mais existir o preconceito, não vai mais precisar incluir nada de ninguém.
A doutrina espírita, ela também precisa de cada um de nós para crescer e contagiar os corações de quem muitas vezes apenas a conhece na teoria. Então, nós que já conhecemos a doutrina, que frequentamos o movimento espírita, nós temos essa tarefa, né, de pôr em prática toda essa teoria que nos chega, para que nós possamos ser trabalhadores do Cristo nesse sentido. Trazer os exemplos para a vida real, falar das nossas dores, porque às vezes tem espírita que é assim, né? Ele se acha perfeito, porque ele conhece a doutrina, ou porque frequenta a doutrina, e aí ele acha que ele não pode contar seus problemas para ninguém, suas dificuldades, suas dores para ninguém, porque daí ele vai, né, muitas vezes já foi motivo de dizer, nossa, mas você não é espírita, você não sabe por que disso, por que daquilo. A gente sabe, mas a gente sofre também, a gente não é perfeito. A gente tem as nossas dívidas do passado, a gente tem as nossas dificuldades no momento atual, de mesmo tendo toda essa orientação, ter feito a escolha, como diz a Sandra, sempre a palestra fantástica da Sandra Borba, da escolha da porta estreita, já é uma escolha consciente do espírito, a porta estreita. Uma escolha lúcida. Porque ele sabe que ele vai passar dificuldades, que ele vai sofrer, mas ele tem todo o respaldo do Cristo para conseguir isso. Então, se torna mais fácil do que muitas vezes possa parecer. Então, nós temos que usar a doutrina espírita a nosso favor. E a favor de todos com os quais a gente convive. E temos, sim, que explicitar as nossas dores, os nossos medos, as nossas angústias, porque daí a gente pode receber ajuda. Às vezes a gente se coloca lá num pedestal, dizendo, nossa, a doutrina me ajuda, tal, então eu entendo o porquê, mas o coração está tão apertado, precisando de uma mão amiga, de um abraço, de uma palavra, de um ombro que nos acalente num momento mais difícil. Nós não somos perfeitos ainda. Nós estamos buscando a nossa perfeição. Então, não é feio, não é errado a gente admitir as nossas fraquezas. Admitindo a possibilidade de a gente receber auxílio, né, do próximo também. Vamos pensando nessas. A educação espírita ocorre através do estudo sistematizado da doutrina espírita e da conscientização e atitude para transformar a teoria em prática. Então, a educação espírita não é só vir aqui, frequentar os grupos de estudo, participar das exposições e tal, e pronto. Não. A educação espírita, ela nos pede, através da nossa conscientização, uma atitude também. O espiritismo é perfeito, mas os espíritas não o são. E o sentimento que deve nortear o nosso processo educacional espírita é o amor. Nós temos que começar a buscar lá dentro de nós aquela sementinha do amor e ir trazendo, e ir regando, e ir cuidando como jardineiros daquela mudinha frágil muitas vezes, e temos que cuidar e zelar e fazer com que ela floresça, com que ela frutifique, que ela que nos vai dar esse amparo, esse apoio nos momentos difíceis. Com amor, tudo é mais fácil. E tudo é possível. Em cada momento, né? No momento certo, tudo é possível. Com amor. A doutrina espírita é certamente uma das fontes de ideias mais sadias que existe. E, portanto, é dever da casa espírita, dos pais e dos educadores espíritas infantos juvenis se empenharem na tarefa de disponibilizar esse manancial de luz ao público de todas as idades, incluindo os mais jovens. Então, é isso que nós temos feito aqui, através das aulas de evangelização, através dessa campanha, desse projeto do DIGI, trazendo essas falas direcionadas à família. Nós estamos tentando, né? Convidando a todos para que busquem isso que está sendo oferecido, esse apoio, esse respaldo, para que a gente cresça junto, uma sociedade melhorada.
O Espiritismo aniquila, então, qualquer forma de preconceito através de seguros e comprovados esclarecimentos. Eu não vou poder ficar me detendo nisso, vou ter que ir pulando, porque senão eu vou extrapolar o tempo. Mas quais são? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Os espíritos são criados, nós somos todos iguais, criados. Então, nós não podemos dizer, aquela pessoa já é mais capaz que eu. Nós somos criados todos iguais. Se ela é mais capaz, porque ela já se esforçou mais que a gente. Então, veja bem como muda a situação. Às vezes eu estou dizendo, aquela pessoa ela é mais corajosa, ela é mais competente. Mérito dela, correu atrás, buscou. Eu é que ainda não fui. Então, eu tenho que me esforçar em buscar ser também uma pessoa corajosa, competente, capaz, né? Para poder. Todos temos o mesmo destino, a felicidade plena, né? E isso nós vamos alcançando através das várias experiências. Todos temos as mesmas oportunidades de aprendizado e progresso. Temos as oportunidades de resgatar os erros do pretérito, né? Realizar missões. A cada encarnação vivenciamos determinadas situações, exatamente as que nos são necessárias para esse aprendizado, essa nossa evolução. Deus nos ama sem protecionismo, Ele nos criou todos iguais, Ele nos ama da mesma forma, né? Somos todos iguais, irmãos. Então, por que ter um preconceito com o nosso irmão? Se é um nosso irmão querido, amado, da família sanguínea, nós protegemos. Mas se é o nosso irmão em Deus, por que nós discriminamos? Qual é a diferença? Hoje estamos gerados por pais diferentes. Amanhã depois podemos ser gerados pelos mesmos pais. Por que então criar o preconceito? Preconceito então é a convicção lógica na reencarnação e a certeza da justiça e do amor divinos o destrói. E o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, ensina-nos que o valor real de cada um de nós não está nessa aparência, mas no que pensamos, no que sentimos, no que agimos de acordo com as leis divinas, seguindo os ensinos do Cristo, que é para nós o caminho, a verdade e a vida. E agora eu gostaria então de, para encerrar, ler para vocês essa mensagem. É uma mensagem muito extensa. Não vou poder ler inteira. Então, eu selecionei alguns pedacinhos que eu achei mais acalentadores para o nosso coração, para que a gente possa, tudo isso, todas as informações que foram trazidas hoje, para que a gente possa acalentar o nosso coração nessa mensagem e saber que tudo isso é possível. Tá bom? Então, são partes da mensagem, a presença de Jesus. Essa mensagem é de Joana de Ângeles. Nada havia que lhe constituísse obstáculo ao ministério de amor. Abraçou a causa dos infelizes e dos excluídos com elevação, sem pieguismo nem receio de qualquer expressão, erguendo a voz para demonstrar que todos são filhos do mesmo Pai, embora as infelizes convenções humanas. As criancinhas eram atraídas no seu regaço com encantamento, enquanto os velhinhos, enfermos e atormentados, nele encontravam amparo, ternura, renovação, entusiasmo e forças para o prosseguimento da existência. Os pobres, os esquecidos, os humilhados, os perseguidos, os vencidos, os desrespeitados e todos aqueles que eram considerados como sendo a borra da sociedade, hipócrita, poderiam respirar com alegria e ser felizes a partir de então, se resolvessem por tornar-se herdeiros do reino de Deus, cujas dimensões se encontram no coração. Nunca te afastes de Jesus. Nessa sublime energia encontrarás reforço para as lutas, paz para as tribulações, esperança para os momentos difíceis, amor para repartires com todos, inclusive com aqueles que se te inimizaram e tentam criar embaraços para o teu avanço na conquista da luz. Abre-te, portanto,
as suas lições, empenhando-te por esculpi-las no imo, vinculando-te por definitivo a Ele. Agora, encontras-te novamente convidado para o serviço de autoiluminação. Não postergues a decisão de ser feliz. O tempo urge e, enganado pelas utopias existenciais, quando te deres conta, no crepúsculo do corpo, já não disporás de recursos para a conquista das horas perdidas. Pensa em Jesus, sempre que te encontres indeciso ou em sofrimento. A presença de Jesus é a luz do mundo, que o mundo não tem sabido aproveitar, recusando-a em favor da sombra que permanece dominadora. Eu estarei convosco até o fim dos tempos, ele afirmou, e as suas palavras não passam. Com Jesus é diferente. Ama-o, pois, e deixa-o conduzir-te pelo caminho da liberdade no rumo de Deus. Muita paz, muito obrigada. Que Jesus permaneça conosco por nós permitirmos que Ele permaneça conosco. Boa noite a todos.